Alô, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Santos e essa é a CodeCon 2020 que está começando agora direto da sua casa. É a DevCouch Conference. A próxima palestra vem do futuro. Vocês vão conhecer um pouco da história do TypeScript e a importância dele no uso de diferentes frameworks. Quem gosta de TypeScript aí, coloca no chat hey! E quais são os principais roadmaps previstos para o nosso transpilador JavaScript mais amado do mundo, que é o TypeScript no caso. Isso é o que a Glaucia Lemos irá apresentar em De Volta para o Futuro com TypeScript. A Glaucia é live coder também, a gente está em casa na Twitch, hein? Vocês vão receber a Glaucia com muito carinho, vão encher esse chat de perguntas e depois da palestra dela a gente vai trocar uma ideia, tá certo? Então fique agora com Glaucia Lemos, De Volta para o Futuro com TypeScript. É muita informação boa, aproveita a viagem. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à CodeCon 2020. Eu me chamo Glaucia Lemos e sou Cloud Advocate em Node.js, JavaScript e TypeScript. Caso vocês tenham alguma dúvida em referente à palestra realizada hoje, enfim, as demos que eu estarei realizando aqui, vocês podem estar me procurando no meu handle do Twitter, que é @glaucia_lemos86. Mas talvez vocês estejam se perguntando, mas Glaucia, mas aí, qual o tema da palestra de hoje? Então, com vocês... Sim. Vamos falar sobre TypeScript. Como é que ele pode estar ao mesmo tempo no futuro, presente e no passado? Quem nunca, por exemplo, perdeu, 2 horas depurando um código quebrado de JavaScript porque às vezes você esqueceu um ponto e vírgula? Isso particularmente já aconteceu comigo quando eu estava entrando na programação e o código não rodava, não executava de jeito nenhum. E depois de muita busca, era por conta de um ponto e vírgula. Quem nunca passou por isso? Mas o pior não está por vir. O pior às vezes nem isso. Às vezes é quando você, por exemplo, pega um código legado JavaScript e você não tem a mínima ideia do que está acontecendo no código. Porque às vezes, muitas das vezes, quando a pessoa não segue ali com os padrões de solid, de keys, infelizmente o código fica aquele código macarronada, né? Que é aquele código que não segue um padrão. Mas será que existe aí uma luz no fim do túnel? Sim, existe, e o nome dele se chama justamente TypeScript. Mas eu gostaria, antes de começar essa palestra, fazer uma ressalva a todos e todas vocês. Geralmente, quando faço as minhas palestras, eu sempre faço essa ressalva. Todas as stacks novas, elas não podem ser consideradas como uma bala de prata. A gente precisa ter muito cuidado em adotar essas novas stacks. Procurar analisar o tipo do projeto, o escopo do projeto, a arquitetura do projeto e, principalmente, se a equipe em que você trabalha vai conseguir acompanhar a evolução dessas stacks novas. Isso se procede também com TypeScript. Então, sempre quando vocês forem usar uma stack nova ou propor uma stack nova ao seu time ou até mesmo a sua liderança dentro do time de desenvolvedores, é sempre importante vocês discutirem se de fato há necessidade de fazer uma transição para uma stack nova. Vamos lá, o que é o TypeScript? Qualquer engenheiro, ele sempre cita esses 6 pilares. Primeiro que ele é um projeto open source, com desenvolvimento aberto, ou seja, qualquer um de vocês aqui podem estar abrindo ou reportando issues para o time do TypeScript, inclusive ele é código aberto, é open source, então vocês podem estar justamente conversando com todo o time do TypeScript ali e reportando novas features a eles. O outro ponto bastante importante é que ele segue de perto o padrão do ECMAScript. Tem uma palestra do Anders Helsberg, que é justamente o criador do TypeScript, que ele mesmo fala, que inclusive essa palestra está dentro do site do TypeScript, e ali ele cita a intenção do time do TypeScript não é que ele venha substituir o JavaScript. Então o objetivo do TypeScript é justamente essa, de seguir ali de perto ali o padrão do ECMAScript. Um outro ponto que atrai bastante os usuários é justamente o uso da tipagem estática e inovadora. Isso tem atraído bastante pessoas desenvolvedoras ao uso
uso do TypeScript, então isso realmente acaba sendo de grande ajuda para todas as pessoas também. Um outro ponto também a ser mencionado é com respeito à manutenção contínua por novas features. Isso é bastante importante de mencionar. Se vocês hoje abrirem o roadmap do TypeScript, eles têm uma preocupação muito grande de procurar analisar todas as issues e PRs que são enviadas pela comunidade para justamente fazer as aprimorações necessárias dentro da linguagem. Então, a cada 2 meses, eles lançam uma versão nova. Hoje, o TypeScript, no dia de hoje que estou falando com vocês, ele encontra-se na sua versão 3.9.x, que é a versão LTS, mas já está disponível também o RC, que é a versão 4.0 beta, que vocês já podem fazer testes ou até mesmo testar localmente, mas não é recomendado versões RS serem usadas em produções, mas vocês já podem testar ela. Outro ponto é que ele é desenvolvido e mantido pela comunidade técnica, então, por exemplo, qualquer um aqui pode abrir uma issue, reportar um problema, abrir uma PR. Eles são muito abertos a receberem justamente a coleta de feedbacks vindos pela comunidade. Inclusive, se vocês seguirem o Twitter oficial do TypeScript e enviar algumas perguntas ou... Geralmente eles mandam algumas perguntas também para poder saber o que a comunidade técnica está achando a respeito das novas versões, de algumas features, e são muito abertos. Um outro ponto também bastante importante é o uso de melhores ferramentas para o uso. O uso do TypeScript facilita porque ele trabalha muito bem com o VS Code, até porque o VS Code ele todo é desenvolvido em TypeScript, então isso facilita bastante também. Os linters que ele já possui, a depuração dele acaba sendo muito mais simples, as extensões também, então ele facilita bastante. Então, falando um pouquinho mais de open source, nós podemos ver aqui que o TypeScript é um dos projetos com maiores contribuições no GitHub. Mas e aí, Glaucia, será que eu posso estar usando o TypeScript em outros frameworks? Claro, sim, claro que sim. Você pode estar usando o TypeScript com Angular, com React, com Svelte ou até mesmo com Vue, mas também com Ember, com Aurelia, com Next, enfim. Mas não somente no lado do front, vocês também podem estar usando TypeScript no lado do back-end, usando, por exemplo, o com Node, com Nest.js também. Então, não necessariamente com front. Bom, essa foto aqui, ela é bastante interessante. Essa foto, ela foi tirada, justamente esse daí é o Anders Hellsberg, o criador do TypeScript e também do C# e do Turbo C. Ele é um cara, assim, sensacional. Dentro do build tem vários booths de linguagens, seja eles de Python, JavaScript, TypeScript. E ele é um cara que criou o TypeScript, C#, Turbo C. É um cara, assim, sensacional. O cara tava coletando feedback da comunidade sobre o TypeScript. O cara pedindo feedbacks. Que cara humilde. E ele, assim, super gente fina, perguntando como é que era a comunidade técnica brasileira em relação ao TypeScript, se o pessoal era bastante adepto ao TypeScript. Inclusive, nessa conversa, ele relatou para mim que ele tá em déficit justamente com a comunidade brasileira, que ele tá devendo de vir fazer uma palestra aqui no Brasil, mas ele mesmo falou que ele tem muita vontade de vir ao Brasil um dia falar sobre TypeScript. Por que eu fiz essa brincadeira? Porque o TypeScript é o futuro do JavaScript. Mas em que sentido? Porque hoje você pode usar o TypeScript. O TypeScript permite usar o ECMAScript 6, o 7, o 8, o 2020 ou o que está por vir. Ou seja, você pode usar features do futuro, do presente e do passado. É que ele tem forte apoio à programação orientada a objetos, é o FRP, ou seja, o Functional Reactive Programming, ou seja, isso é uma das coisas que atrai bastante a comunidade dentro de fazer uso do TypeScript, porque hoje você até consegue fazer a adoção de programação orientada a objetos dentro do JavaScript, a partir das novas convenções do ECMAScript 5 ou 6, e o uso também do Functional Reactive Programming também, que deixa a linguagem um pouquinho mais dinâmica também. Um outro ponto, a tipagem estática, o que torna mais fácil de você depurar o código. O uso da tipagem estática é uma das coisas que mais atraem os adeptos aí para o uso do TypeScript. Um outro ponto também, essa questão aqui é bastante importante, porque como ele já possui um linter dele, então ele acaba nos retornando os erros de tempo de execução com muito mais facilidade, o que de fato realmente evita da gente ter o código quebrado lá antes de ser executado. Essa é uma das coisas também que nos ajuda bastante, nos auxilia bastante com pessoas desenvolvedoras no dia a dia. Voltando à questão do futuro,
vocês, a presente data, vocês sabem que está para ser lançado algumas features do ECMAScript 2020. Vocês podem estar analisando essa linha do tempo, se vocês já podem estar adotando, ainda está para ser lançado ainda. Então, tem muita coisa nova para ser adotada dentro do ECMAScript 2020, com algumas alterações bastante importantes, mas que ainda estão para ser lançadas, mas que vocês já podem fazer uso hoje no TypeScript. Principalmente a do Optional Chaining e Coalescing. Mas hoje você pode estar adotando aí dentro do TypeScript o Export as Value From, o Global This, o Match All, o Import.Met, o Promise All Settled, o Bing Int Type também. Falar é fácil, mas é muito importante a gente estar mostrando em código. Por que muita gente acaba optando pelo TypeScript? Eu criei aqui uma pasta chamada Demos, como vocês podem ver aqui. Eu vou abrir aqui o meu code. Então, estamos aqui com o Visual Studio Code aberto. Eu não sei se vocês sabem, mas o Visual Studio, ele todo é construído em TypeScript. Então, a gente tem aqui uma pastinha chamada Demos. Eu vou criar uma pastinha 01 e eu vou dar o nome dela de Inheritance, que significa herança em inglês, né? E dentro dela eu vou criar um arquivo chamado index.ts. Deixa eu só alterar aqui para 2. Opa. Ah, tá. Ele tá criando aqui o arquivo TS. Aqui eu vou mudar o espaçamento para 2, só perfumaria minha, coisa de perfumaria minha mesmo. Bom, aqui dentro de Inheritance, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos começar a ver alguns conceitos básicos a respeito de classes dentro do TypeScript. Só que para a gente trabalhar de uma maneira um pouco mais correta com o TypeScript, a gente precisa habilitar um arquivo que a gente chama de tsconfig.json. Como é que a gente gera esse arquivo, tá? A gente gera... Claro, primeiro a gente precisa entrar no site do TypeScript, isso é importante mencionar, né? Estou esquecendo o principal. A gente precisa entrar no site do TypeScript e instalar globalmente aí o TypeScript. Se vocês não souberem, basta vir aqui em Install Locally e ele vem explicando que vocês precisam de fato aí baixar o Node.js para poder baixar ele. Aí você pode estar usando o comando npm install -g TypeScript e se quiser executar qualquer coisa via TSC, basta usar o npx tsc. Tá? Qualquer coisa, lá no meu repositório eu ensino passo a passo como vocês podem estar criando, configurando o ambiente de vocês dentro localmente para executar o TypeScript. Eu já tenho o TypeScript instalado localmente na minha máquina, então eu vou fazer só o seguinte, eu vou entrar nessa pasta aqui do Inheritance e eu vou gerar uma tsconfig para diferentes pastas, porque eu quero mostrar uma coisa um pouco diferenciada aqui. Então, para a gente gerar aquele arquivo utsconfig dentro da nossa pasta, basta a gente digitar tsc-init. No ato que a gente digita esse comando, automaticamente ele vai gerar um arquivo que ele vai estar dizendo aqui, ó, ts.json, perdão, tsconfig.json, arquivo tsconfig.json criado com sucesso. E se a gente voltar realmente lá para o nosso Visual Studio Code, nós vamos ver que dentro dessa pasta aqui, ó, onde nós vamos começar a desenvolver a nossa demo, nós temos o arquivo tsconfig.json, que ele aqui tem várias flags aqui, que se vocês desejarem eu posso estar passando o link da documentação que explica detalhadamente o que é cada uma delas. O importante é vocês saberem as principais, tá? Como, por exemplo, no init, o rootd, o altd, o altfile, o source map é muito importante caso vocês queiram depurar o código. Isso é uma coisa que eu vou estar mostrando daqui a pouco para vocês. Mas, enfim, no momento que vocês criam esse arquivo, executa aquele comando e ele gera esse arquivo aqui, ele já diz para vocês visitarem caso vocês queiram obter um pouquinho mais informações a respeito deste arquivo aqui. Eu só vou precisar praticamente... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma limpa aqui. Eu vou limpar todos esses arquivos aqui, inclusive esse cara aqui eu vou precisar dele. Deixa eu só dar um Ctrl X e eu vou botar ele aqui, porque eu vou precisar dele e vocês já vão entender por quê. Eu vou deletar isso aqui, vou limpar um pouquinho ele.
Deixa eu limpar aqui. Aí nos outros eu não preciso digitar o TS... Opa, eu digitei alguma coisa errada aqui. Deixa eu apagar aqui. E aqui também. Beleza. Vamos apagar aqui. Voltar aqui. Eu quero mostrar uma coisa importante para vocês. Lembra que eu falei com vocês que com o TypeScript te permite fazer uso do ECMAScript tanto no futuro, no presente ou no passado? Porque vejam bem aqui, ó, essa parte de target. Se eu tiro esse cara aqui, ó, e dou no Windows, dou um Ctrl espaço, por exemplo, ele vai me listar todas as versões do ECMAScript, desde 2015 até o 2020, inclusive até do ES3 aqui, ó. Posso usar coisas do passado, às vezes coisas que estão ainda rodando no Internet Explorer, por exemplo. Estou fazendo manutenção de um código no que faz ainda as usos das convenções do ECMAScript 3. Então, você pode estar usando aí no passado. Ou atualmente, aí o 17, que geralmente é o que o pessoal tem usado. 17, o 18, né? Que é o que o pessoal tem usado. Ou eu quero já experimentar coisas do futuro que estão para ser lançadas. Você pode estar usando o flag aqui para ES 2020 ou o ES Next. Esse flag aqui do ES Next é importante salientar que é muito perigoso vocês deixarem o target como ES Next, principalmente para produção, porque às vezes tem coisas que ainda não estão sendo adotadas ainda na web. Então vocês têm que ter muito cuidado se vocês habilitarem esse target como ES Next. Sempre coloque uma versão abaixo, ou 19 para baixo. Como o ECMAScript 2020 ainda não foi lançado, então usem versões abaixo. No nosso caso aqui eu vou botar 2019, então nesse caso eu vou botar tava ES... Deixa eu ver aqui, deixa eu só confirmar aqui. Para o nosso caso a gente vai estar usando as convenções do ECMAScript 2019, só que eu vou botar com letra minúscula. Beleza. Aqui em Source Map, para que ele serve? Esse arquivo aqui ele é interessante porque no ato que a gente for transpilar, porque lembra, né, que o TypeScript ele transpila o código para JavaScript, né? Então, no momento que a gente transpila esse código, ele gera um bundle, né, um arquivo, por exemplo, né? Aqui nós temos dentro dessa pastinha aqui, nós temos esse index.ts. No momento que a gente for transpilar este código, ele vai gerar, quando a gente habilita esse cara aqui, tá? Se a gente não habilitar ele, por exemplo, ele só vai gerar um index.js. Então vai ter dois arquivos aqui dentro, vai ter o index.ts e o index.js. Mas quando a gente habilita esse cara aqui, que é o source map, ele me gera mais dois arquivos, que no caso vai ser o index.ts, o index.js e o index.map.js. Mas por que eu estou habilitando o source map? Não necessariamente vocês precisam estar habilitando o source map, tá? Até porque para evitar de estar deixando o código, o projeto muito sujo, não tem necessidade. Mas eu vou habilitar aqui porque ele é muito importante caso vocês precisam, por exemplo, depurar um código dentro do TypeScript. Vocês, para depurar, precisam habilitar essa flag do source map. Inclusive, na documentação do TypeScript e do VS Code, ele fala sobre isso, tá? Bom, para a gente não estar usando aquela flag, para quem já trabalha com TypeScript, que se vocês quiserem transpilar o código, quiserem, em vez de estar instalando Nodemon, depois estar usando o TSC --watch, a gente não precisa de nada disso, não precisa fazer nada disso. Está criando package.json, está instalando Nodemon globalmente para estar executando o TypeScript, não precisa de nada disso. Eu vou estar ensinando uma outra forma muito mais simples, que vocês já podem estar habilitando o uso da configuração do TypeScript dentro da máquina de vocês. Basta fazer o seguinte, a gente já deu aqui o tsc init, tá? E a gente vai fazer o seguinte, dentro do próprio Visual Studio Code, basta vocês digitarem o seguinte comando, Ctrl+Shift+P, e vai abrir essa outra janelinha aqui. No ato que aparece essa janelinha aqui, vocês vão digitar o seguinte, tasks, configure, inclusive já está até ali, ó, mas eu vou digitar tudo, ó, configure default build task. Você vai escolher essa primeira opção aqui.
Configure Default Build Task. Então, vamos clicar aqui. E vai aparecer uma outra janelinha. Meu computador está um pouquinho lento porque eu estou carregando alguns vídeos aqui. Deixa eu ver se eu vou precisar digitar de novo. Não, apareceu aqui. Aí vai aparecer essas duas opções. Vai aparecer o TSC Build e o TSC Watch. Nós vamos escolher essa primeira opção. TSC Build. Então vamos botar aqui. E beleza, o que ele fez aqui? Ele criou uma pastinha .vs Code e dentro dela uma tasks.json, onde todas as vezes que a gente for usar uma flag de tsc-watch, ele vai automaticamente transpilar o código para a gente sem precisar estar usando aí um nodemon, tá? Então vamos lá. Vamos para o exemplo mais simples, porque aquele ali vai entrar o optional chaining e vai complicar um pouquinho mais. Então vamos lá. Para uso de classes dentro do TypeScript, a gente vai fazer o seguinte: vai criar uma classe chamada pessoa, onde dentro da classe pessoa nós vamos ter uma propriedade chamada nome. E a propriedade nome, ela é do tipo string. Só que eu quero fazer o seguinte: eu quero que esse nome esteja protegido. Então eu vou botar aqui e dizer que ela é do tipo protect. Inclusive, você pode declarar ela como, por exemplo, como pública, privada ou protect. Mas por que está dando esse errinho aqui? Porque ele está dizendo o seguinte: olha, Glaucia, no ato que você define ou cria uma classe, você precisa de um construtor. Então, é o que a gente vai fazer aqui agora. Se a gente clicar aqui ó, em Click Fix e clicar aqui, ó, Add Undefined Type to Property, aqui, ó, a gente pode definir ela como Undefined, que não é o caso, ou se preferir também, a gente pode estar vendo uma outra característica que aparece aqui. Isso é uma coisa, essa é a questão do linter próprio do TypeScript, né? Então ele pede para ou adicionar como undefined ou adicionar também um assignment também, mas nesse caso é porque eu preciso definir ela como uma classe construtor. Então, vou digitar aqui ctor como construtor, né? E botar aqui, ó, construtor da classe pessoa, tá? E aqui dentro, eu vou fazer o seguinte: eu vou botar aqui nome, string. E aqui eu vou tirar esse sub, porque ainda por enquanto não estou herdando ela. Mas eu vou botar assim, ó, this.nome é igual a nome. Até aqui, ela lembra muito as outras linguagens tipadas, como por exemplo Java, C#. Não tem tanta diferença aqui, né? Deixa eu só ver qual o probleminha que está esperando. Expression... perdão. Então, eu estava esquecendo aqui um ponto e vírgula. Até nisso ele lembra, ó, tá vendo? Então, beleza. Então, nós temos aqui uma classe chamada pessoa, onde ela tem um tipo protegido de propriedade nome, que é do tipo string. Mas eu vou querer criar também uma outra classe que vai estar sendo herança dessa, que é a classe funcionário. Tá? E a palavra reservada, que identifica que eu estou fazendo herança de uma outra classe, é a palavra reservada chamada extends. Essa palavra ela acaba sendo até interessante, porque para quem trabalha com Java, sabe que para você identificar que você está fazendo um relacionamento de herança ali, você usa justamente essa palavra reservada. E no TypeScript é a mesma coisa também. Então, estou querendo dizer que funcionário, ela herda de pessoa. Então, como eu estou trabalhando aqui com herança, então vou criar só aqui uma propriedade chamada departamento. E ela vai ser do tipo string. Tá? Ela vai daí porque ela vai dizer que a gente declarou, mas ainda não usou ela. Vamos agora criar aqui um ctor, aqui um construtor. A gente vai precisar agora justamente desse super, porque a gente está herdando uma classe, né? Então, deixa eu só botar aqui no comentário, né? Que eu estou criando uma classe aqui. E aqui, ó, como a gente está herdando coisas de pessoa, então a gente precisa definir aqui a propriedade inclusa dentro da classe pessoa. Então, nisso a gente vai botar aqui o nome string, né, e o departamento também
departamento e string também. Será que eu escrevi errado? Deixa eu ver aqui. Departamento. Tá certo. E aqui dentro eu vou definir ele como nome. Tá dando erro porque eu preciso dar um this nele aqui, né? This.departamento é igual a departamento. Agora vai parar de dar erro. Beleza. Então aqui eu tenho uma classe funcionário que herda de pessoa. Beleza. Eu vou criar aqui agora um método para justamente, tipo, vamos dizer na linguagem ruim, cuspir a informação dessas duas classes. E para isso, nós vamos fazer o seguinte. Esse método aqui, que nós vamos criar, ele vai ser, vamos dizer que é um método para informar um novo funcionário. Método para, deixa eu só subir um pouquinho mais aqui, informar o novo ou nova funcionário também, ou funcionária, né, também. Então aqui, ó, nós vamos, só um minutinho, beleza? Então aqui, ó, vou declarar um novo método e vou chamar esse método de apresentar novo funcionário. E esse método, ele tem como objetivo somente dar um console e dizer qual o nome deste funcionário. Então, peraí, console.log. Vou botar aqui assim, ó. Olá, meu nome é... Vou botar assim, ó. Perdão. Um cifrão aqui. Chamando o this.onome. Ele já até pegou, tá vendo? E eu trabalho no departamento... botar um cifrão, this.departamento. Olha como é que ele já pega as informações. Então, já vou botar um ponto e vírgula aqui no final. E já fechar isso aqui. Agora, a gente quer cuspir essas informações. Então, vou criar aqui uma variável chamada funcionário, onde funcionário é igual a new funcionário. Já interpretou que dentro da classe funcionário tenho duas propriedades, então ele vai estar esperando que eu retorne o nome e o departamento. Então, vou botar aqui, ó. E olha o que ele está dizendo, você tem que formar o nome e o departamento. Então, vou botar aqui o meu nome, vou botar aqui Glaucia Lemos, perdão. E o departamento aqui, vou botar aqui Engenharia e Desenvolvimento. Beleza. E se eu quiser cuspir essas informações, vou digitar aqui console.log. Essa variável aqui, ó. Funcionário. Ponto. Apresentar novo funcionário. E tá aí. Beleza. Tá? Mas por que não, Glaucia, fazer isso aqui, ó? Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, ó. Mas por que não fazer isso aqui, Glaucia? Funcionário.nome e não direto na propriedade. Olha o que ele vai dizer aqui para mim, olha. Olha, a propriedade nome, ela está protegida e só é acessível com a classe pessoa. Então veja que o lint de fato ele funciona, né? E ele é muito funcional. Então a gente vai comentar isso aqui que a gente não consegue fazer dessa forma. A gente só consegue acessar desta forma aqui. Mas beleza, eu quero cuspir essa informação aqui. Como é que eu faço? Eu vou abrir aqui o terminal. Inclusive, eu vou separar ele desta forma assim, que eu acho que vai ser melhor. E a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é entrar nessa pastinha aqui, ó. Deixa eu abrir ela aqui. Ótimo. E notem que dentro desta pasta aqui eu só tenho um arquivo que é o index.ts, tá? Para executar esse código aqui, eu preciso transpilar ele. Então, para isso, como a gente já habilitou uma task aqui, ó, que é o task.json aqui, eu posso fazer de duas formas. Eu posso dar um Ctrl+Shift+B, que automaticamente ele vai me transpilar um código, ou eu posso fazer um flag usando --,
Perdão. A flag é tsc-watch. E aqui dentro, dá um enter aqui, claro. Ó, start compilation watch mode. E aqui, deixa eu ver. Ó, ele me transpilou automaticamente 2 arquivos, tá vendo? O index.js e o index.js.map. Inclusive, eu falei ao contrário. Agora sim, eu posso executar o código. Aí, para executar, basta eu digitar tsc, dar um dash no nome e... Eu não sei se é Node, digitando a palavra Node, eu não lembro. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tenho que digitar a palavrinha Node, Node, e o nome do arquivo. Isso mesmo. Aqui vai dar Unified porque a gente comentou aquele coisa lá. Mas olha aqui, ó. Olá, meu nome é Glaucia Lemos, eu trabalho no departamento de engenharia e desenvolvimento. Então, funcionando aí lindamente, perfeitamente. Mas vamos supor que eu precise depurar este código. Como é que eu faço, Glaucia? É muito simples. Deixa eu parar de executar esse cara aqui. E aqui também. Lembrando que para depurar eu preciso estar com a flag dentro do tsconfig com o source map habilitado aqui como true, tá? Senão eu não consigo. Então vamos supor que eu quero depurar este código aqui. Então basta, vou botar alguns breakpoints aqui, como por exemplo em saídas, como por exemplo, vou botar um aqui, vou colocar um outro aqui e aqui. Deixa eu já apagar isso aqui, que isso aqui vai dar erro. Isso aqui vai dar erro. Ótimo. E para depurar, basta eu clicar aqui neste botão, aqui ó, tá vendo? É o de debug. Clicar aqui em Run in Debug. E ele vai aparecer algumas opções que a gente vai estar escolhendo aqui. Ele vai criar um launch.json file também. Parar aqui e executar de novo. Perdão, deixa eu esperar um pouquinho aqui, ó. Run in Debug, de novo. Aí aqui, ó. Apareceu essa janelinha com opções de Chrome, Chrome Preview, Edge Launch, Node.js, Node.js Preview, VS Code Extension Development Preview. A gente vai escolher a opção Node.js, tá? Então vai escolher aqui. Aí no ato, deixa eu ver aqui, perdão, né? Essa opção aqui, deixa eu vir aqui. Opa, já foi. Beleza, e já está executando aqui. Se eu vier aqui, ó, eu vou até, porque ele já está usando o meu console aqui, eu vou executar ele aqui separadamente. Dar um ls aqui e digitar aqui assim, ó, Node.js. Ele vai entrar no modo de debug aqui, ó. Olha o que está acontecendo. Já está aparecendo todas as informações que eu preciso para saber, né? Aqui, ó, se eu vier aqui, ó, ele já pegou o meu nome, onde eu botei o breakpoint, né? Principalmente. Inclusive, ó, aqui, ó, deu o command define de estar parado aqui, porque primeiro ele passa aqui para depois vir para cá. Então, se eu der aqui um step over, por exemplo, olha o que acontece. Ele já pegou os dados de nome e departamento. Então, ele está depurando bonitinho para a gente aqui, ó. Aí ele vai cuspir para a gente a informação, que por enquanto ele já está gravando a informação que estava aqui, vem para cá e vai cuspir para cá. Então, ele vai dar aqui um step over de novo e vai vir para cá. Então, está depurando bonitinho, direitinho para a gente aí. Então, muito simples, muito fácil. Inclusive, eu posso saber informações, né, do this, o que está acontecendo, botar um watch aqui, ver as variáveis globais aqui também. Enfim, a gente pode fazer muita coisa. É o que eu digo, se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre a linguagem, depure um código, é muito importante. Tá? Então, vou parar aqui, senão o processo vai ficar um pouquinho pesado para mim aqui. Bom, agora que nós já terminamos de fazer as demos, vamos entender agora um pouquinho mais a respeito do roadmap do TypeScript.
O TypeScript, o time, eles sempre tem como proposta criar um roadmap para os próximos 6 meses. Quais são os principais objetivos deles dentro do time do TypeScript para a melhoria da linguagem? E o principal objetivo do roadmap deles é sempre esses 5 pilares. No caso, inovação, design da linguagem, integração de ferramentas e produtividade para os desenvolvedores, educação em UX, ou seja, sempre no foco do user experience, isso é muito importante, investimento em comunidades, isso a gente pode ver claramente, inclusive quem quiser se candidatar para poder ver se vocês podem estar ajudando. Se não sabe o inglês, não tem problema, a gente precisa de pessoas que possam revisar os textos em português, depois podem estar me procurando. Então é muito importante ter essa colaboração da comunidade, é muito importante. E também a questão da engenharia. Caso vocês queiram obter mais informações a respeito do roadmap do time do TypeScript, do que eles pretendem fazer nesses próximos 6 meses, vocês podem estar entrando dentro dessa issue 36948, que depois eu posso estar compartilhando por link ali. Inclusive, se vocês tiverem quaisquer dúvidas em relação à palestra de hoje, vocês podem estar me procurando também. Então, desde já, eu agradeço a presença de todos e todas vocês e vejo vocês na próxima edição da CodeCon 2020. No caso, espero que seja presencial em 2021. Até mesmo, pessoal. Tchau, tchau. Eu quero que vocês recebam fritando no chat. Em 3, 2, 1, go! Olá, boa noite, Glaucia, você tá me ouvindo? Tô ouvindo perfeitamente. Diz quem você é, onde você está, com que você trabalha, qual é a sua rotina, como você se alimenta, se você se exercita ou não e o que você acha da linguagem Assembler. Enquanto você passa esses dados aí básicos sobre você, eu vou colocar o seu @, abaixo do seu rostinho no nosso canal, né? A rede social que você mais usa é o Twitter, não é verdade? Isso. É o mesmo nome da Twitch. É Glaucia Underscore Lemos 86. Tá bom, então vai falando aí e eu vou colocando aqui. Beleza, meu nome é Glaucia Lemos, eu sou Cloud Advocate na Microsoft, na área de JavaScript, Node.js e TypeScript. O meu principal objetivo aqui é ganhar os corações de milhões de desenvolvedores, mais especificamente na área de JavaScript. Então, tem que gerar conteúdos, fazer palestras, fazer live coding, reportar bugs, fazer integrações com o time de produtos da Microsoft, principalmente da parte de Azure. Então, se vocês tiverem qualquer reporte, por exemplo, o Docker não está funcionando bem no JavaScript, o TS está dando problema aqui para mim, sei lá, qualquer problema no VS Code está deixando meu computador muito lento. Vocês podem reportar para mim, que a minha intenção aqui é reportar bugs e tentar solucionar esses bugs e passar para o time de produtos. Sou do Rio de Janeiro, trabalho remotamente, porque o meu time é remoto, então no meu time tem gente da França, de Israel, Austrália, Estados Unidos, Nigéria, tem gente da Inglaterra, tem gente de vários lugares, então é um time altamente global, então por isso que eu trabalho remotamente. E eu tô mais ou menos há 1 ano e 8 meses aqui na Microsoft, então, assim, sou nova comparado com outras pessoas que já têm mais de 15 ou 20 anos dentro da empresa. Perfeita, sem defeitos. Mas antes de mais nada, uma pergunta assim bem imparcial, de estatística mesmo. Sim. O TypeScript é o melhor transpilador do mundo e a minha opinião é a única que importa e de mais ninguém? Cara, é o que eu sempre digo, a gente não pode encarar esses linguagens e frameworks que aparecem, ou até aquelas sopinhas de letras como uma bala de prata, porque às vezes uma solução que pode ser simples para você não precisa estar usando tecnologias novas. Vídeo caso, por exemplo, eu gosto sempre de citar o exemplo da palestra da Roberta Arcoverde, que lá no Stack Overflow, lá eles usam o SQL na unha, né, não usam nada assim, nada fora do normal, assim, né, do que a gente já vê há anos. Acho que o Elemari também é muito a favor disso, eu também sou muito a favor disso. Mas, em comparação com outros transpilers, por exemplo, comparando com Babel, eu sempre vou puxar a sardinha para o TypeScript, porque eu curto bastante, até porque a gente tem uma pessoa que o criador por si só é o Anders Hellsberg, é um cara assim que, poxa, é um cara que lançou e criou, lançou não, ele criou linguagens tais como C Sharp,
Turbo C e tantas outras, e agora o TypeScript, então a gente está em boas mãos com um cara desse escopo, né? E sem contar também que é um time maravilhoso, muito aberto a escutar a comunidade, então eu posso dizer com todas as palavras que assim, eu prefiro muito mais usar o TypeScript como transpilador do que, por exemplo, a concorrente que é o Babel, por exemplo. Mas tem gente que prefere o Babel, mas também depende de cada contexto do projeto da pessoa. Também não vou dizer, não use nunca Babel, mas depende de cada contexto. Mas, claro, para trabalhar aqui dentro tem que puxar a sardinha do TypeScript, mas é porque eu gosto também. Antes mesmo de trabalhar com TypeScript, as minhas primeiras palestras, a minha primeira palestra na vida foi em Campinas, no Rancho Dev, em 2017, não sei se eu posso dizer o nome dos eventos, mas foi em 2017 e minha primeira palestra foi TypeScript, porque eu era uma das poucas pessoas na época, e meninas, que divulgavam sobre TypeScript. Inclusive, eu incentivo mais mulheres falarem sobre JavaScript no JS. Nós temos poucas meninas. Então, meninas não, né? Mulheres, né? Então a gente precisa de mais mulheres falando mais sobre JavaScript no JS, e quem sabe também sobre TypeScript. No caso, a gente tem como referência também a Loiane, né? Também ela é a Queen, né? Não posso nem. Não tem nem com o que comparar. Não tem nem roupa pra vestir pra falar sobre a Loiane. Certo. Uma opinião pessoal, a galera da CodeCon aí, que sempre tá acostumada quando eu tô na tela de conversa ou quando eu tô na tela de sorteio, que a galera digita hashtag no chat, que vira GIF na nossa live, isso eu desenvolvi no final do ano passado com o objetivo de aprender TypeScript. E eu gostei tanto que aquilo a gente desenvolveu em umas 6 horas de live, né? E eu gostei tanto de TypeScript que naquela mesma noite eu pedi o TypeScript em casamento. Tô aguardando uma resposta porque ainda tá transpilando tá transpilando o meu request. Mas eu me apaixonei muito por TypeScript e de lá pra cá eu já coloquei TypeScript em produção em 2 situações diferentes na minha vida profissional. Eu estou apaixonado por TypeScript nesse momento, mas eu não tenho eu não tenho oportunidade de usar tanto quanto eu gostaria. Eu ia falar um negócio. Eu tô pra lançar, porque o meu último tutorial, assim, série de vídeos que eu fiz sobre TypeScript foi feito em 2017, na sua versão 2.2, 2.x, então a gente já tá na versão 4.x. Então, eu acredito que é porque eu tô atolado, que tá pra vir muita coisa boa de JavaScript vindo da Microsoft, eu não posso estar dando muitos spoilers, mas acredito que a partir de outubro eu devo estar criando o meu projeto pessoal, que é alimentar um pouquinho mais, voltar a alimentar um pouquinho mais o meu canal do YouTube, e entre esses é fazer um Zero to Hero sobre TypeScript, porque não sei se vocês estão sabendo, a documentação TypeScript está sendo traduzida para português e em outros idiomas também, inclusive quem quiser está disponível a traduzir ou fazer review do português. A gente precisa de mais gente, está beirando 72, 75% de documentação traduzida. Se quem quiser saber mais a respeito, pode depois estar passando um DM para mim via Twitter. E esse material eu tenho discutido com o Daniel Rosenwalber, que é um dos program managers principais do TypeScript, do time do TypeScript, ele só está abaixo do Andrews, e ele me indicou 2 livros excelentes que eu tenho começado a ler, e eu estou querendo produzir em vídeos para poder ensinar conteúdo de graça de TypeScript, porque a gente sabe que tem muito conteúdo de TypeScript pago. Então, a gente sabe também que as pessoas precisam gerar conteúdo para também sobreviver. Mas, no meu caso, eu vou estar gerando aí de graça para toda a comunidade em prol de estar ajudando a todo mundo e a todas também a estarem aprendendo um pouquinho mais sobre TypeScript. É um projeto aí. Perfeito. Eu mal posso esperar para começar para ver o começo disso, né? Obviamente, eu quero, por favor, a pergunta que eu fiz para todo mundo não vou deixar de fazer para você. Compartilha com a gente como que é a sua rotina típica de trabalho, principalmente aí durante a pandemia e tal. O que você faz? Se você puder falar um pouco também das ferramentas que você usa, um típico dia produtivo para você é como? Eu vou fazer melhor. Eu gravei um mini documentário de 5 minutos que vocês podem acompanhar a minha rotina de trabalho, que eu gravei, mas eu só não pude lançar ainda porque tá sobre. Porque tem a parte de benefícios que eu gostaria de falar, mas eu não estou podendo ver ainda com o pessoal de. Porque nós temos departamento de advocacia, então tem coisas que a gente não pode expor, mas eu vou estar compartilhando aqui para vocês, aqui pelo chat. Aí vocês podem ver mais ou menos a minha rotina. Eh, mas assim, basicamente, segundas e terças é reunião direto. Para mim, tanto que eu fazia lives às segundas, mas eu tô procurando evitar de fazer lives segundas, porque eu saio morta, porque
quando você está falando inglês, parece que o seu cérebro fica cansado, porque a gente mora no Brasil, mas está tentando falar inglês, então parece que o cérebro fica cansado. Aí, a partir de quarta, eu faço as minhas lives, eu preparo conteúdos, eu tiro 1 horinha por dia para estudar JavaScript, porque não é só porque eu trabalho aqui dentro que eu não tenho que parar de estudar, a gente tem que estudar todos os dias, até para poder treinar e fazer o cérebro funcionar um pouco mais também, porque o cérebro é um músculo. Aí, às quintas, é um dia que eu tenho reunião com o meu time de JavaScript, que é 1 hora mais ou menos. Aí eu preparo mais conteúdos técnicos, eu faço revisão de documentação do departamento de JavaScript, junto com o pessoal do VS Code também. E as sextas, assim, pra gente, assim, é o melhor dia, porque a Microsoft, depois que teve essa questão da pandemia, ela criou uma ordem aqui dentro da gente não criar reuniões às sextas-feiras. As sextas-feiras é dedicado pra gente, tipo, trabalhar, mas sempre se tiver alguma coisa da sua vida pessoal pra fazer, então vai lá e faz aqui, você não vai ter desconto nenhum. Então, praticamente, a gente trabalha 4 dias por semana, desde esse período de pandemia, e é o que tem acontecido. Então, essa tem sido a minha rotina de trabalho aqui dentro. E o trabalho é remoto, e o time não tem hora, assim, para entrar ou para sair. Você pode, por exemplo, eu tenho trabalhado no horário de Redmond, que geralmente eu começo por volta de meio-dia ou 1 hora da tarde, e vou até às 6, 7 horas da noite. Mas quem quiser dar uma olhadinha, tá aqui o link, vocês podem estar dando uma olhadinha nesse vídeo, que vocês podem acompanhar mais ou menos o dia a dia de rotina aí. Certo. Uma pessoa que gosta muito de JavaScript, que está com o pé atrás em relação a TypeScript, qual é o argumento que você acha que é o top das galáxias para convencer ou incentivar a pessoa a experimentar o TypeScript? Então, se você quiser usar o JavaScript sem ser. Porque, por exemplo, você pode ter os linters de TS em arquivo JS, usando o TypeScript. Então, não necessariamente você precisa usar o TypeScript. Então, não necessariamente você precisa estar ali o tempo todo usar o TypeScript. Eu gosto do TypeScript porque se você, por exemplo, quiser criar, por exemplo, algo mais denso em relação ao lado do back-end, que tenha muitas regras de negócio, ele te facilita muito a sua vida. Ontem mesmo eu estava vendo um vídeo do Manguinhos, para quem não conhece, engraçado, né? Tem muito canal aí de gente, de influencer, dev, né? Que fala muitas coisas controversas, aí gera muito conteúdo, né? Mas conteúdo mesmo em código a gente pouco vê, né. Eu até indico depois para vocês o canal do Mango. Ele tem feito uma série que eu mesmo estou assistindo, porque é uma coisa que eu preciso acompanhar um pouquinho mais, aqui tá o canal dele, depois vocês subscrevem lá. Ele tem feito, como que você pode introduzir design partners e conceitos sólidos usando o TypeScript, por exemplo, porque com JavaScript puramente você até consegue, mas vai dar uma enroladinha ali. Mas, assim, eu recomendo o canal dele e, tipo, você adotar esses tipos de conceitos dentro do back-end, usando conceitos de design partners e solid no TypeScript é muito mais simples do que usando o JavaScript, com certeza. No meu ponto de vista, não sei. O Samuca Manel fala assim: Gláucia, como você lida com as distrações? É muito difícil trabalhar remotamente? Então, mesmo antes de eu trabalhar aqui na Microsoft, eu era PJ, eu era a empresa e trabalhava remotamente. Então, a melhor forma de você se concentrar é você começar a pagar a conta. Então aqui eu sou responsável a pagar a luz, a internet, o aluguel da casa, o carro. Aí se você se distrai, já começa assim: "Opa, espera aí, eu tenho uma conta para pagar no final do mês, então se eu me distrair eu não vou ganhar dinheiro". Então é a melhor forma de você manter-se concentrado. Mas já ouvi dizer que tem gente que, por exemplo, escuta música, que ajuda na concentração, usa a questão do conceito do pomodoro, de você a cada tempo de 25 minutos você fazer um break de 5, depois de 10. Tem gente que escuta músicas bioneurais, que parece que você divide os áudios em 14 Hz, aí parece que você ativa esses Hz dentro do seu cérebro, ativa uma terceira camada do seu cérebro, te mantendo um pouco mais ativo. Tem estudos comprovativos sobre isso, te mantém um pouco mais atento e concentrado nos estudos. E sempre pensar também, né, gente, é sábado, é domingo, tudo bem que hoje é dia de evento e tal, um dia específico, mas eu vejo tanta gente aí trabalhando dia de sábado, não façam isso. Tentam apreciar. Eu sei que está em período de pandemia, mas é muito importante vocês cuidarem da sua saúde mental. Joga um pouco, distrai um pouco. Tenta pegar um sol, nem que seja por 30 minutos, porque isso também é uma recomendação da OMS. Eu fiquei doente por causa disso, por falta de vitamina D, por ficar tanto tempo dentro de casa. Então, assim,
procurar dividir as coisas e ter equilíbrio é muito importante na vida, em tudo. O nosso amigo Samuca, ele falou sobre as distrações, né? Se você trabalhar remoto, Ah, você pode, né, tipo, você levanta da cadeira o tempo inteiro porque outras coisas acontecem, né? Mas uhum. a procrastinação, pelo menos pra mim, ela tá totalmente ligada à motivação. Você precisa Isso. fazer aquilo, mas você não se sente motivado o suficiente. Você tem duas perguntas no caso. Você sofre disso? E se você sofre, o que que você faz pra tentar amenizar? Ah, isso eu sofro diariamente. Até porque depois da pandemia, a gente tende a dormir mais tarde, porque a gente tá pegando menos sol, isso atrapalha demais pra gente conseguir dormir melhor. Então o que que eu acabei fazendo? Eu comprei umas vitaminas, esse tipo, não sei se posso citar o nome de empresas, não sei se é Centro, essas coisas para poder isso tem me ajudado bastante. Dizem que fazer academia, correr um pouco de manhã cedo, te motiva mais a trabalhar mais motivado. Então, eu particularmente eu não curto muito ambiente de academia, mas eu tô pra fazer um cursinho que eu moro a 2 quadras da praia, então eu tô pra fazer um cursinho de vôlei de praia, mas não sei como é que tá com essa questão de pandemia, de fazer vôlei em praia. Mas assim, quando eu acordo desmotivada, eu depois, assim, acordo, levanto, acordo, sabe aquele tipo, toco o sininho lá do celular e fica tipo, daqui a 5 minutos eu acordo, daqui a 5 minutos eu acordo. Eu falei depois: "Não, não, espera aí, preciso acordar, porque eu tenho negócio pra cumprir, eu tenho coisas pra fazer, senão é cobrança, é coisa que acumula, embora eu possa ficar um dia inteiro sem trabalhar, sem fazer absolutamente nada, mas ciente de que no dia seguinte, em vez de fazer uma coisa, vão ser 2, vão ser uma coisa que vai acumulando, então eu prefiro ficar livre de trabalho do que acumular trabalho. Então eu sempre penso dessa forma, e aí eu ganho aquela motivação extra e tomo um banho e começo a sentar e me focar no trabalho. Embora tenha uma pesquisa que foi criada, não foi criada, né? Foi uma coisa que foi um artigo que eu li do meu mentor aqui dentro, que é o John Papa. Ele fala que o cérebro humano só consegue se concentrar somente por 4 horas. Então, se você conseguir trabalhar 4 horas por dia e totalmente focado no trabalho, você vai conseguir cumprir com todas as tarefas daquela semana. É mais do que suficiente. Você trabalhar 4 horas 4 horas por dia. Ou seja, corresponde a 5 vezes 4, 20 horas por semana já é mais do que suficiente para trabalhar, para você concluir com as suas tarefas. Então é isso que eu tenho feito, tem me ajudado bastante. Então, eu concordo com esse negócio das 4 horas. Na verdade, eu já até mencionei antes para outras pessoas nas nossas lives que há muito tempo, há mais de 3 anos, eu uso uma ferramenta chamada Rescue Time, uma ferramenta que observa tudo que eu estou fazendo no computador e categoriza em ordem de produtivo, não produtivo. Se você passar o dia inteiro em rede social ou em sites de notícias para ler, é improdutivo e tal. Ó, E desculpa só te interromper, uma coisa que a gente precisa ter como costume é identificar o que rouba o nosso tempo. Por exemplo, uma coisa que estava roubando bastante meu tempo era TikTok. Tinha noites que eu chegava a ver TikTok 9 horas da noite, e daqui a pouco já era 3 horas da manhã. Falei, caraca, o tempo que eu poderia estar usando 1 hora, que é mais o suficiente para estudar JavaScript, ou estudar ou ler um livro, e eu vendo coisas aqui no TikTok, ou jogando. Embora jogar é importante, mas eu tô reduzindo isso, porque eu sou muito viciada em jogar. Então, assim, primeira coisa, identificar coisas que estão roubando seu tempo. Identificou? Então diminua e tenta incluir alguma coisa que você gosta de fazer, estudar e focar naquilo que tu precisa realmente fazer. o Rescue Time ele existe justamente para que eu consiga encontrar o que está roubando o meu tempo, certo? Estou falando dessa questão de que você falou de 4 horas por dia, né? Quando eu Uhum. configurei o Rescue Time, ele perguntou, tipo, ele permitia ele permitia que eu definisse objetivos. Tipo, qual que é o meu objetivo? O que que eu quero, o que que eu considero um dia produtivo, né? Então, como ele pega tudo que eu estou fazendo e categoriza, o nome da ferramenta é Rescue Time, né? Eu mandei aqui, ó, pode procurar no Google, né? Uh, Vou até então, usar. Começar a usar então olha também. só. Eu criei. O primeiro objetivo que eu criei foi: para mim, um dia produtivo é um dia em que eu passe 3 horas dentro da categoria de desenvolvimento de software. Ou seja, usando o VS Code, usando o navegador para testar as ferramentas que eu estou fazendo, sabe? Tudo que for dentro da categoria desenvolvimento de software. Mas, na grande maioria das vezes, eu trabalho das 9 da manhã até as 7 horas da noite e eu não bato essa meta de 3 horas
de desenvolvimento de software. Sabe por quê? Porque responder e-mail não é desenvolvimento de software. Conversar no Slack não é desenvolvimento de software. Fazer reunião não é desenvolvimento de software. Então, por mais que pareça pouco, esse negócio de trabalhar 4 horas por dia é verdade se você passar 4 horas dentro Isso. daquele foco que lhe é produtivo. Se você passa 4 horas, uma respondendo e-mail e uma fazendo reunião, uma em ferramentas de gerenciamento de projeto, uma respondendo issue e criando pull request, você não está codando, no final das contas, você não vai ter um dia produtivo, né? Exato. Então, pelo menos é um exemplo aí de que, pra mim, todos os meus dias da semana, eu não lembro de uma semana em que eu tive mais de 4 dias trabalhando as 3 horas de desenvolvimento todos os dias. Quando eu bato essas 3 horas, eu posso até parar de trabalhar, porque já produziu tudo que tinha que produzir, né? Exato. É o que o cérebro consegue, infelizmente. Eu Vamos ver posso aqui. só, Pode falar. posso só compartilhar um curso grátis de JavaScript com como vocês podem desenvolver aplicações JavaScript com Node.js, que inclusive foi criado por mim, junto com o meu time de JavaScript, junto com o John Papa. Eu vou estar compartilhando aqui o link, se vocês puderem fazer, é totalmente de graça. Então, eu só compartilho coisas de graça também, só giro conteúdo de graça. Então, se vocês quiserem depois dar uma olhadinha lá, fique à vontade, só isso. Você pode falar um pouquinho sobre a sua vida de live coder, não? Assim, eu tenho feito até realmente pouco live code, porque eu tô com uma situação de uma pessoa doente aqui em casa, que é meu pai. Por isso que de vez em quando eu começo muito bem, depois dou uma parada, né? Eu começo muito bem, dou uma parada. Mas assim, geralmente eu tenho feito às quartas e sextas. Infelizmente, essa sexta-feira não deu pra fazer porque eu tô cheia de coisa pra fazer, porque tá pra acontecer o Ignite, que inclusive é esse evento que geralmente era o Balmer que apresentava, né? Que falava developers, developers, developers. Então, o Ignite vai começar daqui a uns 10 dias, mais ou menos, acho que de 22 a 24 de setembro, e a gente meio que tá recebendo palestra para fazer de última hora. Eu tô tendo que preparar tudo de última hora em outros idiomas, né, porque vai ter suporte para outros idiomas, entre eles o espanhol, infelizmente não o português, mas o espanhol, e como eu falo espanhol, eu vou ter que fazer algumas palestras em espanhol. Mas, assim, depois que passar esse período, provavelmente em outubro, às quartas e sextas, toda semana eu vou estar fazendo. Claro que tô precisando tirar férias, que eu ainda não tirei férias. Inclusive, o Fernandinho deve ter visto algumas fotos minhas, mas aquilo ali foi folga atrasada, de 5 dias que eu estava precisando tirar. Mas férias mesmo eu vou ter a partir de finalzinho de outubro, início de novembro, porque já vai para 2 anos que eu não tiro férias. E então devo começar em outubro, dou novamente uma nova parada, em novembro até o final do ano a gente vai estar fazendo aí. Inclusive a gente precisa abrir o Xandão, né, o Fernandinho, para comemorar, né? Porque se a gente passar 2020 vivos, né, a gente tem que criar uma camisa, sobrevivemos a 2020. Exatamente. O que está faltando acontecer nesse ano, né? Como a gente costuma, como você contribui, e você já contribuiu, por mais que você não esteja fazendo live coding agora, você já contribuiu bastante para a comunidade de live coding. E já tem gente no chat aí falando que está pensando em começar a fazer live coding, e um dos nossos objetivos, tanto o seu quanto o meu, é incentivar as pessoas a fazer live coding. Você não quer compartilhar o que mudou na sua vida quando você começou a fazer live coding, para poder ver se a gente incentiva mais gente? Sim, é interessante que eu comecei a fazer live coding por causa da Sus Hinton, é uma menina loirinha que faz live code aos domingos. Inclusive, ela era da Microsoft, agora ela tá no Stripe, se não me engano. E eu admirava aquilo ali, sabe? Porque eu já tinha um canal no YouTube, mas o YouTube é diferente. Você faz vídeos pré-gravados, mas não faz live junto com a comunidade. E eu vi aquilo ali e falei, cara, eu quero fazer isso. Aí o que eu fiz? Naquela época, que foi em meados, no final de dezembro de 2018 para início de 2019, eu estava ajudando na tradução da documentação do React. Quem tiver aqui e participou desse movimento sabe que eu estava fazendo live code direto disso. E desde então, cara, eu tenho feito live, foi de grande produtividade para mim, porque além de eu aprender bastante, eu acabo ajudando as pessoas também, porque quando você ensina, você acaba aprendendo o que você está estudando e acaba ajudando o próximo. Então, assim, se você tem vontade, independente do seu level de conhecimento, faça, porque é uma forma de você também estar compartilhando conhecimento, de você estar fazendo networking com a comunidade, porque, desculpa a expressão que eu vou falar aqui, independente se você é um fodão, fodona em uma linguagem, o que vai contar mesmo é os seus soft skills, sua comunicação, seu relacionamento interpessoal com as pessoas, né? Então, assim,
Por exemplo, aqui na Microsoft tem uma menina que trabalhava como... Ela era atriz da Broadway, a Chloe Codden, depois eu posso estar compartilhando o link dela. Era uma super atriz da Broadway e ela foi contratada para ser Cloud Advocate da Microsoft, porque ela fez um bootcamp de 1 ano de JavaScript lá, e você sabe que os bootcamps lá são muito extensivos, são bem grandes e são bem fortes. E por ela ter uma proximidade muito forte, uma comunicação muito forte com a comunidade, com pessoas, e ter aquela comunicação facilitada que ela tem por ter sido atriz, então a Microsoft acabou contratando ela, né? Porque a parte técnica você aprende com o tempo, né? Então, assim, eu acho que toda pessoa que faz live em coding, está aprendendo junto com a comunidade, eu já considero uma pessoa diferenciada, porque já demonstra uma humildade, porque a pessoa vai errar, ela não vai fazer tudo certinho, ela vai estar errando. Por exemplo, como várias vezes eu já reli várias vezes vários códigos ali que eu não sabia, eu tive que pesquisar ou pedir ajuda da comunidade. Errar não é ruim, é bonito. Então, assim, não tenham medo, façam com, assim, coração aberto, e a gente vai estar aqui apoiando vocês, tanto que o Fernandinho criou uma grande comunidade chamada Live Coders, e tem para meninas também, que é o Live Coders Girls, para quem também quiser, se alguma menina ou mulher quiser se interessar nesse mundo de live streaming. Então, recomendo para todos e todas a estarem ingressando nessa área, porque é delicioso, como a própria Luana disse, é viciante. É isso aí, já fica até o convite para a gente fazer um live coding juntos num futuro próximo, de preferência programando em TypeScript. Nós criamos um problema básico, resolvemos esse problema em TypeScript e vamos fracassar together, né? Até conseguir, né? É difícil, mas a gente faz. Eu já recomendo você chamar a Loiane, porque ela fez uma palestra ano passado, em 2019, no Build, de Nest.js com TypeScript, que ela fez um CRUD. Cara, que é sensacional essa palestra. Recomendo. E se você falar com ela, vocês podem até fazer um collab, porque... um crossover, sei lá. Porque ela faz live, acho que é os sábados, se não me engano, aí vocês já fazem um crossover aí para poder ensinar TypeScript com Nest.js também, que é uma delicinha. Perfeito. Eu tenho uma série de vídeos que eu criei também em Nest.js, comecei a estudar Nest.js, né? Então, coincidência, também já está dentro do assunto que eu gosto, né? Mas diferente de fazer, no caso, o vídeo para o YouTube, eu fiz mais ao vivo para aprender, né? Aprendendo junto com a comunidade. Gláucia, é um prazer muito grande receber você aqui. Você sabe, eu te acompanho nas redes sociais. Eu admiro muito o seu trabalho. Você, como pessoa, você tem um coração enorme. A primeira vez que eu reparei em você no Twitter, você estava divulgando campanhas para ajudar pessoas e tal. E realmente você é o tipo de pessoa que vale muito a pena seguir e acompanhar, porque você compartilha, você não só compartilha a informação, como você também aponta, mostra causas causas que merecem atenção, e isso é muito bacana. Aliás, obrigado até por esse esforço que você tem, por tentar ajudar não só causas, mas pessoas individuais, né? Você sabe que nós já participamos juntos de algumas ações ajudando pessoas individuais que precisam, né? Então é isso, é um prazer muito grande receber você aqui na CodeCon. Eu desejo de coração melhoras para o seu pai. E já acabou as suas folgas antecipadas, folgas atrasadas? Já acabou. Então você já está de volta aí à labuta. Já tô na labuta. Então beleza. Então um bom trabalho para você, bom final de semana e melhoras aí aos seus pais. Boa noite, tchau, tchau. Beijinho, Fernandinho, tchau, tchau.